Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar então sobre o islamismo e para começar a entender o mundo islâmico, então é só uma introdução sobre um dos maiores inimigos da cristandade da história e também de qualquer sociedade civilizada. Bom, o Islã é em primeiro plano um sistema político e religioso. O Islã vê através de sua doutrina religiosa disciplinar cada aspecto da vida do indivíduo. A Sharia é uma conscrição, um código de direito penal, de direito familiar, um código de etiquetas, etc. Eles têm até o tipo e tamanho de barba que você pode ter, que tipo de roupa você pode usar, como cumprimentar, etc. E a Sharia não é aplicável somente aos muçulmanos, mas a todo mundo que vive num país islâmico. E se eles chegarem ao poder, eles impõem a Sharia mesmo que a maioria da população seja cristã. O Egito e a Síria, por séculos, foram de maioria cristã, por exemplo, e viviam sob a Sharia. Os 6 pontos principais de semelhança do Islã com o cristianismo são a crença num Deus único, a existência dos anjos, a origem divina do livro sagrado, o Alcorão para eles, a Bíblia para nós, a crença na fé dos profetas, a crença na ressurreição dos corpos e a crença na predestinação. Os muçulmanos negam a Santíssima Trindade e a divindade do Messias, falando que Jesus era um simples homem. Eles acreditam que Nossa Senhora sempre foi virgem e nunca pecou. Acreditam que Nosso Senhor Jesus Cristo também nunca pecou e acreditam em Adão e Eva. Só que para eles, Adão e Eva só foram expulsos do paraíso e a natureza humana não foi corrompida. Eles acreditam que a humanidade foi corrompida por outros fatores e que Deus manda os profetas para chamarem a humanidade de volta ao islamismo. Maomé é só o último profeta do Islã e antes dele teve 128 mil, que Deus mandou para todo canto do mundo. Então cadê, por exemplo, o profeta que Deus mandou para Roma? Isso porque Roma é a civilização com a história mais bem documentada de todas. A maioria dos islâmicos pensa que se você não aceitou o Islã é porque você não quis, é mau caráter e não porque você não os convenceu. Maomé nasceu no ano 570 em Meca e perdeu os pais muito cedo e era pobre. Mas depois ele se casa com uma viúva rica chamada Khadija aos 30 anos e nunca mais precisou trabalhar. No ano de 610, Maomé diz que teve uma revelação numa caverna, onde ele vê uma luz e uma voz que fala para ele recitar. E o nome do Alcorão significa literalmente a recitação. Aí ele fala com a Khadija, que manda ele falar com um tio cristão dele muito esquisito, que fala que quem revelou para ele é o anjo Gabriel. Depois disso, Maomé tentou se matar 9 vezes. Óbvio que foi uma aparição demoníaca, porque quando um anjo de verdade aparece, a primeira coisa que ele fala é, obviamente, não tenhas medo. E como Maomé não sabia ler e escrever, ele decora tudo que esse demônio falava nas várias revelações que teve e vai tentar ensinar para os outros. Em 622, depois de 12 anos fazendo isso sem muito sucesso, até que em Atrib, futura Medina, tinha muitos judeus e vários árabes que tinham uma certa veneração deles, só que os judeus falam que o Deus só fala com eles e não com os árabes. Então esses árabes se sentindo excluídos, ao saberem que Maomé estava pregando sobre um Deus monoteísta também, chamaram ele. E quando Maomé chega em Atrib é que surge o Islã. Em pouco tempo ele domina toda a Península Arábica e morre em 632. Quando ele morre, ninguém sabia quem iria sucedê-lo. Tinha um parente dele que era o Ali, que se propôs a assumir, mas quem assumiu foi o tio dele, Abu Bakr, primeiro califa do Islã. Ele que vai mandar escrever o Alcorão pela primeira vez. Muitos muçulmanos morrem na batalha de Al-Mana e Abu Bakr fica com medo de perder o Alcorão e manda escrever. Aí vai ter mais 2 califas e o 4º califa que vai ser o Ali. Quando o Ali morre, surge o cisma sunita-xiita e os xiitas são aqueles que acreditam que os descendentes de Ali que devem ser o califa. Os muçulmanos sunitas sempre tiveram califa, e os xiitas tinham muitas vezes, outras não. Mas os muçulmanos só vão ficar sem um califa com a queda do Império Otomano em 1922. Quando o Estado Islâmico surge em abril de 2013, ele surge com a proposta de refundar o califado, e foi um alvoroço enorme no mundo islâmico. Antes disso, teve só no sul da Índia um movimento de Khilafat, que nos anos 1920 se revoltou e causou um certo caos. O Alcorão é um livro pequeno, composto de 114 capítulos, que são chamados de suras, uma para cada uma das supostas revelações do anjo Gabriel. Só que essas suras não são dispostas em ordem lógica nem de forma cronológica.
A primeira é tipo o Pai Nosso deles, e as outras 113 são divididas em ordem decrescente da maior para a menor. Existem dois tipos de suras, aquelas que Maomé recebeu em Meca e as revelações que ele recebeu depois que foi para Medina. Em Meca, Maomé era líder de uma pequena comunidade muito mal vista, de no máximo 80 pessoas. Em Meca, então, as suras tendem a ser muito pacifistas. Já em Medina, Maomé é um líder religioso com poder cada vez maior, e as suras falam em matar idólatras, a não ser que se arrependam. Se um desses babacas laicistas e multiculturalistas falar que o Islã é paz e amor, provavelmente ele pegou e só leu uma sura de Meca. Se duas revelações se contradizem, vale a revelação que veio em último lugar. Então, como as suras de Medina vieram depois, elas são as que valem. Quase todas as revelações de Meca não valem nada para os muçulmanos, elas estão lá mais como um lembrete histórico. No entanto, há alguns sufistas que falam que só valem as suras de Meca, mas os sufistas são extremamente minoria no Islã e tido como um ramo esotérico. E além disso, 1/5 do Alcorão é incompreensível, não tem significado nenhum, pelo menos em árabe. Mas para o muçulmano, o Alcorão é só o Alcorão em árabe. Para eles, o Alcorão existe desde sempre. Para eles, Adão e Eva desceram em Meca e Abraão esteve em Meca. No livro Early Islamic Qiblas, de Dan Gibson, ele faz uma pesquisa fenomenal que conclui que todas as mesquitas do primeiro século do Islã não estavam viradas para Meca, mas sim para Petra, na Jordânia, cidade histórica e sagrada dos árabes nabateus. E só em mais ou menos 747 que se fixa a mesquita deve estar virada para Meca. Se você pegar todos os mapas do século V, VI, VII e VIII, nenhum deles tem Meca. O primeiro mapa que surge em Meca é no ano 900. O arabismo atual tenta apagar essa história do começo do Islã. E além disso, no Alcorão, todas as inscrições da cidade de Meca não batem com Meca, e sim com Petra. Durante o século, os árabes conquistam quase o mundo inteiro conhecido e não há uma menção de Maomé ou do Alcorão, e eles não são referidos como muçulmanos. Os primeiros califas eram representados segurando a cruz. A maior parte da Sharia não está no Alcorão. O Islã é o Alcorão e os Hadiths. A primeira Inquisição Islâmica, entre aspas, foi feita pela controvérsia que um califa gerou porque não acreditava que o Alcorão era eterno e atacava o monoteísmo. E existem ramos mais místicos do Islã, como os sufistas, que tiveram influência no surgimento de seitas como a maçonaria. A grande maioria dos islâmicos são sunitas, que aderem às sunas, que é uma palavra árabe para designar as práticas e tradições da comunidade islâmica que foram do profeta Maomé. Os hadiths são transmitidos verbalmente e escritos sobre os ensinamentos de Maomé. O povo árabe era um povo muito diversificado racialmente e culturalmente. Era uma cultura de pessoas supersticiosas, bastante violenta, e a língua árabe era uma língua animada, pitoresca e expressiva. O islamismo é muito voltado para as experiências místicas privadas de Maomé, então é muito esotérico, uma religião muito mística que apela muito para a emoção. Meca era uma cidade ecumênica. Maomé teve contato com judeus cabalistas e com cristãos heréticos nestorianos. Aí surgem os Hanifes, que era uma nova religião monoteísta que estava surgindo. Eles vão ser meio que perennialistas, achando que toda religião tem um pouco de verdade. Cada religião vai apresentar um aspecto diferente de Deus, do Deus único, uno e uma moral absoluta. O avô de Maomé era um Hanife e sua mulher, Khadija, era judia. Medina era uma cidade lotada de judeus cabalistas e a maioria dos primeiros seguidores de Maomé eram judeus. No entanto, em 627 e 628, ele e a seita dele mataram cerca de 600 a 700 judeus, depois de mandarem eles cavarem as próprias covas. Segundo o Alcorão, um homem pode ter até 4 mulheres, o que já é um absurdo, e Maomé teve 11 e várias concubinas. Maomé era um bandido, assassino, pedófilo, tarado e canalha. Aisha foi a terceira esposa de Maomé quando ela tinha 6 anos. Ele consumou o casamento quando ela tinha 9 e ele tinha 53. Isso está em Sahih Bukhari, volume 5, livro 58, número 236. Maomé também desejou a mulher de seu filho adotivo depois de vê-la com pouca roupa. Gado demais! Então seu filho adotivo se divorciou dela e Maomé se casou com ela pouco tempo depois. Em 624 teve a Batalha de Badr contra os Quraishitas, onde Maomé conseguiu matar todos os Quraishitas, empilhou os cadáveres e esmagou a cabeça com os camelos, uma crueldade sem tamanho.
Jogaram os cadáveres num poço enquanto ele recitava um poema de viés satânico que eles não tinham aceitado ele. Essa batalha foi a conquista de Meca. Ele tentou se matar e sua mulher Khadija impediu ele de fazer isso. Para o islamismo, o amor está no prazer. Eles são extremamente materialistas, acham que o que importa é o paraíso terreno, cheio de palácios, mulheres, etc. É por isso que nos califados sempre há palácios suntuosos, muitas vezes feitos de ouro, e os califas sempre têm um harém particular. Gato demais! Diferente da Bíblia, o Alcorão foi distribuído de forma centralizada, pelo menos no começo. Isso faz com que haja uma chance muito maior de ser adulterada. Os muçulmanos veem os judeus como os caras que tentaram matar os profetas islâmicos. Eles veem os judeus piores que os cristãos, apesar de ver os dois como as criaturas mais desprezíveis da terra. Até hoje há muçulmanos que sonham retomar a Andaluzia na Península Ibérica, por exemplo. Os muçulmanos iniciais de 632 a 750 achavam que iam dominar o mundo porque expandiram e criaram um império enorme muito rápido. No entanto, quando eles perderam nos 2 cercos de Constantinopla e na Batalha de Poitiers em 732, eles ficaram chocados e passaram a pensar mais em manter as regiões que já tinham implantado a Sharia. Só que além de não conseguirem expandir mais, eles passam a perder territórios na Andaluzia, agora para as Astúrias e os reinos da Reconquista. Agora, se a Guerra da Reconquista durou quase 800 anos e eles ainda sonham em retomar, imagina Israel, que não tem nem 100 anos e tomou um pedaço de terra pequeno deles, mas muito rápido, e tem muçulmano que viveu na Palestina antes de Israel, que ainda está vivo. Os muçulmanos têm uma prática que se chama taqiyya. A taqiyya seria a prática de mentir em favor do Islã, que surge pelos xiitas. Os xiitas, na real, são os mais moderados, porque eles são gnósticos e acham que toda religião tem um pedaço de verdade, da mesma verdade. Ou seja, eles tratam as outras religiões de uma forma menos pior, por assim dizer, mas isso é tema para outro vídeo. Historicamente, os sunitas que expandiram muito mais e impuseram a Sharia para os outros povos. Os sunitas não praticam a taqiyya e os xiitas praticam mais como restrito à autodefesa. Bom, as fontes então temos de bibliografia o próprio Alcorão, a biografia de Maomé escrita pelos próprios muçulmanos, o livro The Life of Prophet Muhammad, o livro História dos Povos Árabes, o livro The People vs. Muhammad, Psicológica Análise, o livro Early Islamic Qiblas, o livro Did Muhammad Exist e o livro The Hidden Origins of Islam. E de vídeos nós temos 2 vídeos do professor Alexandre Semedo no canal do Marcelo Andrade. Obrigado a todos que assistiram, até mais.